Graça e paz, irmãos. Boa noite. Aqui é o irmão Marcos. Estamos aqui para estudarmos juntos a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós chegamos para aprender sobre um dos assuntos muito importantes, o centro da teologia paulina, o centro da soteriologia, ou doutrina da salvação do apóstolo Paulo. Estamos aqui para aprender o que Paulo tinha como mudança, regeneração, metamorfose, como que dá esse início de mudança na vida de alguém. Graça e paz, irmãos. Aqui é o irmão Marcos, boa noite. Você está no canal Explicando a Bíblia. E aqui nesse canal nós estamos aprendendo nessa série de estudo em Romanos. E hoje nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo tinha como ponto de partida para uma nova vida. O que ele entendia de metamorfose, como se dava o início dessa metamorfose cristã, ou seja, a transformação do ser. Estamos aqui hoje para estudar o capítulo 3 de Romanos. Mas antes de iniciarmos, gostaria de resumir aquilo que nós estudamos nos outros dois vídeos. No primeiro vídeo que nós fizemos, no capítulo 1, nós estudamos sobre a crise moral que se dá como início ali pela falta da verdade. Quando eles deixaram de ver a verdade, subjugando a verdade pela mentira, os gentios caíram na idolatria e eles então caíram também na degradação moral. A crise moral tem como início a relativização da verdade. Mesmo eles relativizando a verdade, eles eram inculpáveis, tendo em vista que Deus os deu uma consciência, a chamada nas Sagradas Escrituras, aqui em Romanos, como lei da consciência, que os condena e os torna culpados diante de Deus. Há poucos dias atrás eu estava estudando um grande pensador contemporâneo, Zygmunt Bauman. E Zygmunt Bauman, ele vai tratar nas suas obras sobre a liquidez que vivemos na pós-modernidade. Todos os relacionamentos são líquidos. Nossos relacionamentos sociais, interpessoais, os casamentos contemporâneos, todos são líquidos. Nós vivemos uma moral líquida. Mas ele afirma que há uma pós-verdade. Pós-verdade, ou seja, a verdade que vivemos hoje, ela é relativa, ou seja, ela não é fixa, não é uma verdade objetiva, não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. E com base no que nós sabemos, que quando há relativização da verdade, causa então uma crise em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo há essa liquidez, tendo em vista que a verdade é afetada. No entanto, essa verdade é presente em toda a existência, mas o homem a subjuga pela mentira, e se dizendo sábios, tornam-se loucos. No capítulo 2 de Romanos, nós já não tratamos mais da loucura dos gentios em subjugar a verdade. Agora vemos que os judeus, em posse da lei de Moisés, eles julgam mestre de cegos. No entanto, a lei que eles recebem de Moisés, sendo também verdade, é representação da vontade de Deus, eles não entendem o objetivo da lei. O objetivo da lei é para torná-lo todo homem consciente do pecado. Mas o judeu, recebendo a lei, vendo a verdade com respeito a si mesmo e com respeito a Deus, eles se auto-enganam. Eles usam a lei para se auto-justificarem. E eles caem, então, em condenação. E Romanos, capítulo 3, versículo 20, já declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 23. E no versículo 20 diz que ninguém se tornará justo mediante a lei. Tendo em vista que o objetivo da lei é para nos tornar conscientes do pecado. Esse é o objetivo da lei. E concluímos então que todos pecaram. Imagina essa situação. Essa situação onde todos estão em pecado. E o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, distanciamento eterno de Deus. Não há como o homem se aproximar de Deus, tendo em vista que havia um grande abismo que separava o homem do Senhor. Mas por amor, Deus enviou o teu Filho. Deus enviou Jesus Cristo para ser essa ponte entre o homem e Deus. Porque o homem devia pagar a Deus uma grande dívida. No entanto, o homem não tinha condição de pagar.
Imagine que o pecado te coloca numa certa condição. Nos Estados Unidos, quando alguém é culpado em crime de morte, ele é preso e ele fica aguardando o dia da execução. Mas ele fica preso numa cela. E depois chega no dia da execução, ele é executado e morto. Todo ser humano em situação de pecador, ele é como um homem aguardando o dia da sentença final. Aguardando o dia do juízo final. Para que quando Deus vier, ele venha julgar todo o pecado e venha dar aquilo que o pecado requer como salário, que é a morte eterna, o desligamento eterno de Deus. Pois bem, amados, enquanto estávamos aprisionados, aguardando o dia da nossa execução, estávamos aqui, na prisão do pecado, longe de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando João viu, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para vencer o pecado. Ele veio para acabar com a culpa do pecado. Ele veio para dizer na cruz do Calvário: consumado está. Está livre. Está livre. Aqueles que estavam aprisionados estão livres. Jesus veio para proclamar liberdade aos pobres, um novo tempo, uma nova história. Jesus é a ponte que liga o céu na terra. Vocês devem lembrar que Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão para Padã Arã, ele parou em uma determinada cidade chamada Luz, e ali ele deitou em uma pedra e de noite ele teve uma visão. E a visão era a seguinte, que Deus estava lá em cima e uma ponte que ligava o céu na terra, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. Uma escada que ligava o céu na terra, uma ponte que ligava o céu na terra. E ele se levanta e coloca o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. E lá no Novo Testamento, logo no início de João, quando Jesus ele chama um dos seus discípulos, e ele, só por Jesus falar que o viu debaixo da figueira, e ele fala: creio que tu és o Filho de Deus. E ele diz: só porque eu te falei isso, que te vi debaixo da figueira, você creu? A partir de hoje você verá coisas maiores, você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que significa isso? Jesus estava se identificando com aquela ponte que ligava o céu na terra, que Jacó viu daquela vez. Então, amados, esse abismo impossível do homem alcançar pelo esforço, o caminho impossível do homem alcançar pela religião, Jesus Cristo veio para tornar o céu presente em nossas vidas e nos tornar aceitáveis perante Deus. E assim ele veio, pagou nossa dívida e nós hoje temos a oportunidade de sermos livres. Mas essa liberdade ela é apropriada por nós. Ela é, vamos dizer, usufruída por nós, aceita por nós, mediante a fé. Somente pela fé se pode alcançar essa graça. Não tem outro caminho. Não adianta você tentar alcançar pela lei. Não adianta você tentar alcançar a Deus pela lei, pelas obras da religião. Não adianta você tentar alcançar a Deus por meio algum que não seja pela fé. Crença no sacrifício de Jesus Cristo e a sua aceitação. É isso que a palavra do Senhor fala. Que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca, e assim seríamos salvos. Uma proclamação fiel de que nós cremos em Jesus Cristo. Uma fé viva, não uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé eficaz, que nos coloca de pé diante do Filho de Deus. Isso é uma palavra que dá para esclarecer um pouco aquilo que começa a acontecer dentro do cristão. Quando nós cremos nessa mensagem, irmão, a vida do cristão começa a mudar. Então eu já quero ler um texto aqui para os irmãos, que é capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Está escrito: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção alguma. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Propiciação. Propiciação é um sacrifício para desviar a ira de Deus.
Deus estava irado com o povo de Israel. Arão foi lá, pegou um cordeiro, matou, sangrou, ofereceu-o como sacrifício sobre o altar e a ira de Deus foi propiciada, foi desviada e o povo de Deus usufruiu de suas bênçãos. Então, naquela época, as pessoas estavam morrendo pelos seus pecados, mas quando o cordeiro foi oferecido, a ira de Deus cessou, porque um inocente morreu para pagar a dívida daqueles que eram culpados. Então você é como se fosse um prisioneiro, aguardando o dia da sentença final, e você não tem recurso nenhum para pagar a sua dívida com o juiz. Você não tem recurso para pagar a sua fiança. Suponha que você tenha que pagar 15 bilhões de reais. Você não tem condição de pagar. Aí chega alguém e paga por você a sua dívida. E diz, agora você está livre. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você que crê. Ele veio, pagou a nossa dívida e quando você crê, você sai livre da prisão e você dá glória a Deus, porque agora você pode ser filho de Deus. A sua dívida foi paga. Deus não está mais irado com você. Ele foi propício a você, pecador. Agora você pode chegar a Deus sem temor e Deus pode te abraçar sem ira. Ele é justo e justificador do pecador. Ele é justo e justificador do pecador. Porque alguém tinha que pagar a dívida. Alguém tinha que pagar aquela afronta que o Adão tinha feito para com Deus. E Cristo veio e pagou essa dívida por mim e por você. Isso é muito importante você saber. Talvez essas palavras não soem tão importantes para você, mas é muito importante. É muito importante você saber isso. São palavras que tornam a vida cristã, como vamos dizer assim, ela explícita, clara. Essa é a vida cristã, esse é o Evangelho. Martinho Lutero, monge católico, ele vivia tentando agradar a Deus pelas leis. Ele tinha que pagar suas rezas para receber o perdão de pecados, ele tinha que subir escadas de joelho para receber o perdão de pecados, ele tinha que viajar longas distâncias de pé, às vezes ele ia orar, pegava um chicotinho, batia no seu corpo até sangrar, ele se maltratava para ter a consciência limpa. Mas aquela consciência que eu falei com os irmãos que Deus deu aos gentios, condenava Martinho Lutero e ele nunca conseguia satisfazer aquela consciência. Aquela consciência sempre o estava acusando. Porque o nosso esforço para Deus não vale nada. Nosso esforço para Deus não tem como pagar a nossa dívida. Até que ele leu esse versículo aqui. Agora nós somos justificados não mediante a obediência da lei, mas mediante a fé. A fé, meu amado. Essa fé, ela transforma a nossa vida. Versículo 30. Visto que existe um só Deus, que pela lei justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, não tem distinção. Tanto o judeu que tinha recebido a lei de Moisés, quanto os gentios que tinham recebido a lei da consciência. Todos eles são justificados somente pela fé. Não existe outro caminho. Por isso que Cristo uma vez disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Importante, nós sabemos isso aqui, chegamos até aqui. Só que a fé não é meramente você crer num Jesus histórico. Ah, eu creio que Jesus existiu um dia. Imagina que você está num lugar, só para esclarecer esse assunto da fé, e alguém chega para você e fala, olha, daqui a algum tempo vai vir uma chuva do céu e vai destruir tudo. Mas Deus me levantou para construir uma arca para que vocês sejam salvos. Muitas pessoas poderiam dizer, olha, eu creio, eu estou vendo a arca, eu creio que essa arca é o caminho de salvação, eu creio. Só que se a pessoa não entrar na arca, o que vai adiantar essa fé? Não adianta nada, não é mesmo? Essa fé intelectual que não tem efeito algum é chamado por Tiago de fé morta. Uma fé que não produz um efeito, é uma fé que o diabo tem. Eu creio em Deus. A fé que Paulo está tratando aqui é quando você olha para Jesus, você crê que Ele é o único caminho e você decide seguir esse caminho. É uma fé viva, uma fé que move todo o nosso ser. E é por meio dessa fé que você é batizado pelo Espírito Santo. Ah, irmão Marcos, o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu preciso falar a língua estranha, irmão Marcos? Eu preciso... Irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos contar
que o batismo com o Espírito Santo, ele é recebido no momento que você crê. Eu vou ler esse texto aqui para os irmãos, que é muito importante. Você que está ouvindo essa pregação, este estudo, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, está escrito: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados. Ou seja, vocês foram marcados com o Espírito Santo. Vocês são templo do Espírito Santo. Vocês já são batizados com o Espírito Santo. Agora que para esse desenvolvimento cristão acontecer, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Não serem batizados, porque batizados vocês já foram. Vocês já creram em Cristo. E no momento que vocês creram, vocês participaram da morte dele. E agora vocês participam da vida dele. Por isso que o batismo das águas é por imersão. Quando você desce, você simboliza que está morrendo. Quando você volta, simboliza que você está vivendo. Por meio da fé que nós temos acesso a essa nova vida. Somente por meio da fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro meio, é somente pela fé. Creia em Jesus Cristo, porque aquele que nele crê vai passar da morte para a vida. Aí acontece a metamorfose cristã. Isso aqui que é metamorfose, é nascer de novo. Não é habituar a pessoa a fazer coisas boas, não. Porque a religião faz isso. A religião pode te ensinar a falar bem, pode te ensinar a vestir bem. A religião pode te ensinar um tanto de coisa. Mas a religião não te fará nascer de novo. Quando um grande religioso de sua época chegou a Jesus Cristo e falou: Jesus, eu sei que tu és vindo de Deus. Ele disse: se não nascer de novo, nem poderás ver o reino de Deus. E ele pergunta: Jesus, como sendo velho, poderei nascer de novo? Aí Jesus vai dar uma orientação para ele. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. E ele não entende. Então Jesus vai colocar em detalhe como funciona isso. E ele começa a explicar ali, a partir do versículo 14 do capítulo 3 de João. E no versículo 16 ele esclarece completamente. Porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no versículo 36, ele fala também sobre a fé, que aqueles que creem em Cristo não entram em juízo, mas aqueles que não creem já estão condenados. Ou seja, a fé, Nicodemos, a fé, grande religioso, é o meio de você nascer de novo. Talvez você é religioso e tal, mas não nasceu de novo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo, me parece 2 Coríntios 5,17, agora todas as coisas velhas passaram, eis que Deus fez uma nova realidade, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Houve um novo nascimento, houve uma transformação do ser. Uma transformação, meu querido. Por isso que a vida do cristão ela é muito elevada. A lei de Moisés veio para moldar caráter e mostrar o pecado do homem, mas vem o Evangelho e transforma a vida do ser humano e o coloca numa vida ética muito mais elevada do que a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia para você amar o amigo e odiar o inimigo. Hoje o Evangelho te dá uma condição de amar até mesmo os inimigos. Como Estevão, o Senhor não atribua a eles este pecado. O Evangelho causa esse novo nascimento em você. Por isso que você não ama o mundo, porque o Evangelho transformou você. Você agora é uma nova criatura. Você tem anseios espirituais, porque Deus te fez nascer de novo. Você não nasceu da carne e do sangue, você nasceu de Deus. Tudo isso começou com a fé. A fé, irmãos, é o centro da vida cristã. Quem tenta chegar a Deus por obras nunca vai agradar a Deus, somente pela fé. Porque nós somos justificados pela fé. Por isso que não precisamos mais tentar cumprir a lei, porque a lei ela já foi confirmada. No versículo 30 e 31, vai dizer que nós não anulamos a lei, mas nós a confirmamos. Nós morremos em Cristo. E agora a nossa nova vida não é baseada mais na lei, mas sim no Espírito. Nós confirmamos a lei quando morremos com Cristo, dizendo, não, a lei cumpriu o objetivo dela, demonstrou o nosso pecado,
Cristo morreu para pagar este pecado pelo qual nós éramos conscientes e agora nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo, pela fé. Por isso não precisamos mais guardar a lei. Precisamos agora viver em espírito, porque a vida no espírito é muitíssima mais elevada do que a vida baseada na lei de Moisés. E assim nós agradamos a Deus. Assim somos filhos de Deus. Nos tornamos luz desse mundo e sal dessa terra, porque nós fomos transformados. A metamorfose aconteceu. Nascemos de novo. A filosofia não pode fazer isso. Os dogmas das religiões pagãs não podem fazer isso. A única coisa que pode fazer isso, o único caminho, é o Evangelho. Somente o Evangelho pode fazer você nascer de novo. Isso é fé. É a fé. Fé que transforma. Fé que muda a vida. É o único caminho. Amém? Espero que você tenha entendido, querido. Se você entendeu, conhece pessoas que ainda não compreendem o Evangelho, você fala, não, com essa palavra eles vão entender. Mande para eles, convida-os para assistir essa série de exposições de Romanos, tendo em vista que é uma carta muito difícil de ser exposta e pregada e anunciada, mas nós estamos aqui para ajudar. Então, clica no like aí, dá like, curte, comenta, compartilha, faça isso. Nos ajude a compartilhar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Pessoas precisam ouvir. Talvez você não tenha condição de sair fazer missões em outros lugares, mas você está com o seu celular aí, você pode compartilhar essa mensagem. Amém, querido? Gostaria de orar por você. Senhor nosso Deus, a Tua palavra tem nos instruído na verdade, e a verdade é que somente pela fé em Jesus Cristo nós haveremos de ser salvos. Eu te agradeço por essa verdade, te agradeço pela salvação, e que o Senhor venha abençoar os Teus servos e iluminar a vida de cada um deles, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Uma excelente noite, em nome de Jesus.